Graça e paz, meu irmão. Deus abençoe sua vida. Espero que você esteja bem nesse tempo de quarentena. Vamos lá estudar um pouco a palavra do Senhor. Vamos começar o nosso guia fácil para entender os evangelhos. Guia fácil, irmãos. Guia fácil. Vou tentar ser o mais simples e prático possível. Entender o evangelho é simples, mas tem algumas chaves que ajudam você a abrir algumas portas e te facilitam você compreender melhor os evangelhos. E a minha proposta nesse tempo é isso, é trazer essas chaves para você. E a primeira pergunta que eu quero lançar ao seu compreendimento é: por que 4 evangelhos? Já fez essa pergunta? Qual o motivo de 4 evangelhos? Tem resposta para isso? E aí quando você começa a ler Mateus, Lucas, Marcos, você percebe que dentro deles existem algumas passagens que se repetem. Por que isso? Qual a importância disso? A nível de compreensão desse guia fácil, quando você termina o Antigo Testamento, você percebe a hegemonia, o poder da Assíria, uma nação que derrotou os babilônicos. E aí, quando você começa a ler no livro de Mateus, você vê que os romanos dominavam, eles já tinham essa hegemonia. Os romanos já conquistavam boa parte da Palestina, do Oriente todo. Mas antes dos romanos existiu também uma grande nação, que foram os gregos. Os gregos também conquistaram muito com Alexandre o Grande e tiveram muita importância dentro do Novo Testamento. Nós vamos falar isso em outro vídeo, mas eu quero só deixar aí para você pensar. Assírios, gregos, romanos e os judeus. 4 nações importantes que nós vamos ver. Que é fundamental entender um pouquinho da cultura deles, da influência que eles tiveram dentro dos evangelhos. Agora eu quero chamar a sua atenção o seguinte. Jesus, no Atos, no capítulo 1, quando Lucas escrevendo, ele diz que os discípulos contemplaram o próprio Senhor Jesus sendo assunto aos céus, diante dos olhos dele. E a Bíblia diz que depois um anjo falou: olha, por que vocês estão olhando? Por que vocês estão aí se lamentando? Esse mesmo que subiu vai voltar. Então eu fico imaginando aqueles discípulos que contemplaram isso, essa promessa de Jesus que ele ia voltar, como que eles ficaram, como que eles estavam motivados, como que eles estavam cheios de gás, de energia em trabalhar, em cumprir a promessa, em ficar em Jerusalém, até que do alto eles pudessem ser revestidos de poder do Espírito. Isso aconteceu lá no capítulo 2 de Atos. Mas, escute, um dos fatores que contribuiu para termos 4 evangelhos era esse: a volta repentina de Jesus, que não aconteceu. Você tinha parado já para pensar nisso? A volta repentina de Jesus não aconteceu. Então o tempo foi passando, os anos foram passando. Lembrando, os discípulos já tinham aí a sua média idade. Mais velho, Pedro. Muitos dos discípulos, como o próprio Evangelho mostra, e depois as cartas, foram o quê? Morrendo. Com o passar do tempo, houve uma necessidade de uma formação de algo preciso, verdadeiro, dos relatos do que Jesus fez. E aí existe um termo teológico para isso, mas eu não quero termo teológico, que se chama o cânon. A formação do Novo Testamento, os livros sagrados do Novo Testamento, eles foram compostos bem mais rápido do que o Antigo Testamento. Até porque o período do Novo Testamento é bem mais curto do que o Antigo. O Antigo Testamento, a parte histórica, demorou aí 2000 anos. Já o Novo Testamento, tanto os evangelhos e as cartas foram escritas no máximo até 100 anos. Então o período é muito curto. Compreende isso? Isso é importante você entender.
um curto período, 100 anos, foram escritos todos os livros. Então, a volta iminente de Jesus, que não aconteceu, foi um dos motivos que os discípulos foram morrendo, aqueles que conheceram Jesus foram morrendo, e esse é um dos critérios importantíssimos para a composição do Novo Testamento. As pessoas, quando foram colocar e averiguar quais livros iriam entrar no cânon, na formação do Novo Testamento, era essa pessoa que está escrevendo, ou que escreveu o livro, andou com Jesus? Andou com os apóstolos? Conviveu com ele? Era uma pessoa que era próxima dos relatos? Foi uma testemunha ocular do que aconteceu? Então esse foi um dos critérios que eles usaram. Então, por que 4 evangelhos, pastor? Primeiro, já te disse um ponto. A volta repentina de Jesus não aconteceu. Segundo, que eu quero que você entenda. Abra sua Bíblia lá em Lucas, no capítulo 1. Tem outro ponto importantíssimo aí. Evangelho de Lucas, no capítulo 1, diz o seguinte. Acompanha aí. Olha o que Lucas está dizendo. Visto que muitos já empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra, igualmente a mim pareceu bem, depois de cuidadosamente uma investigação muito grande, de tudo desde a sua origem, ou seja, da sua essência, do seu nascedouro, dar-lhe por escrito, e aí tem um homem, ou não, depois eu falo sobre isso, o excelentíssimo Teófilo. Olha o que ele prometeu para esse personagem. Uma exposição em ordem, para que você tenha plena certeza das verdades que foi acontecida entre nós. Amém? Então, o segundo fator do porquê 4 evangelhos é muitas pessoas estavam escrevendo. Muitas pessoas estavam escrevendo. Tinha muita coisa escrita a respeito da obra do ministério de Jesus. Então foi necessário Lucas, lembra que eu disse? Lucas foi uma testemunha próxima de Pedro. Paulo, ele andou com Paulo. Ele andou nas viagens missionárias de Paulo, acredito na primeira e na segunda. Ele era um médico pessoal de Paulo, que cuidava, andava. Ele viu muita coisa, escutou muita coisa do que Paulo relatou a respeito dos evangelhos. E por ele ter uma pessoa letrada, ser bem conhecido dentro do meio já acadêmico, até porque ele já era um médico, ele conhecia bem as letras, ele conhecia um pouco bem da cultura grega. Depois eu falo específico sobre a vida de Lucas, mas ele foi um historiador, onde colocou dentro da sua essência, buscando a origem dos fatos, trazer esse relato da biografia dos feitos de Jesus. Então, o segundo ponto é esse. Terceiro ponto do porquê 4 evangelhos. Óbvio, os apóstolos foram morrendo. Aqueles que andaram com Jesus foram morrendo. Ou seja, quem andou com Jesus, que viu, contemplou, se eles não deixassem nada escrito sobre do que eles viveram e viram, não ia ter como ter o evangelho. Então, por isso, também foi um dos motivos importantes do porquê 4 evangelho. Outro ponto importante é, como muitas pessoas, e aí você pode ver isso já dentro do livro de Atos, foram se convertendo ao cristianismo, a diversidade dessas religiões que entraram dentro do cristianismo, foi necessário ter algo padrão, normativo, que todos aqueles que ingressassem dentro do cristianismo pudessem seguir. Entende isso? Os gregos foram se convertendo, alguns judeus foram realmente se convertendo ao cristianismo, os romanos foram convertendo ao cristianismo, só que cada um tinha os seus deuses, cada um tinha a sua forma de cultura, cada um tinha o seu sincretismo religioso. Não vou dizer sincretismo não, cada um tinha o seu padrão religioso de servir e cultuar a Deus. Conforme eles foram entrando dentro do cristianismo, virou uma bagunça só. E aí a gente vai ver essa bagunça toda
no livro de Atos. Então, foi necessário alguém escrever e normatizar o que é certo, o que não é certo, o que pode, o que não pode. E o último fator que eu quero que você entenda do porquê 4 evangelhos foram exatamente aquilo que Jesus disse em muitas das suas parábolas: a diversidade de público diferente. Muitas pessoas diferentes precisavam ser alcançadas pelo evangelho. E lembrando, evangelho, essa palavra evangelho na sua essência, eu gosto de usar o termo que os próprios anjos usaram quando foram relatar aos pastores. Lembra disso? Lembra desse episódio? Quando Jesus nasceu, a Bíblia diz que um exército celestial veio e pegou alguns pastores no campo e anunciaram para esses pastores, dizendo: olha, não temais, nós viemos trazer o quê? Boas notícias, boas informações. Essa é a definição da palavra evangelho. Boas novas, boas notícias. Mas também lembrando, é o poder de Deus para todo aquele que nele crê. Mensagem diferente. E aí nós vamos ver isso quando nós formos estudar os evangelistas. Se você reparar, cada um dos evangelhos ele tem um alvo diferente. Um escreveu para os judeus, outros escreveu para os romanos, outros escreveu para os gregos, outro escreveu para um público específico dentro de uma região específica. A mensagem chegava em todos os lugares. Então, por isso, 4 evangelhos. Deu para compreender? Espero que esteja fácil, porque a proposta é ser um guia fácil de como você olhar para dentro do evangelho. Amém? Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa. Espero que você tenha aprendido um pouco mais. No próximo vídeo nós vamos falar sobre as nações, tá? Acompanhe lá no canal. Nós vamos falar sobre as nações, falar sobre os romanos, sobre os assírios, sobre os gregos e também um pouco do judeu. Todas essas nações contribuíram para o avanço do evangelho, tá bom? Deus abençoe sua vida, graça e paz.